olá, que prazer, que alegria é nos encontrarmos aqui no nosso Café e Fé. Duas coisas muito preciosas. Nosso objetivo, você sabe que é anunciar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não tem nada a ver com religião. Religião cheira a suor, esforço, cansaço, empenho. O Evangelho fala da graça, do que Deus fez e faz em nosso favor. E aqui o nosso programa tem como objetivo exatamente isto. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e participar aqui, dando opiniões, fazendo perguntas. Isso é muito importante. Você pode também ser um aliado nosso, um colaborador, um parceiro nesse projeto Orando. Esta é uma área que nós precisamos de mais e muitas vezes a gente não dá muita atenção. A oração é a alavanca que move a ação de Deus neste mundo, sendo que é Ele mesmo que nos faz orar. Também você pode compartilhar o conteúdo, se você acha que é importante, com seus amigos, com seus parentes. E se for o caso de nos ajudar também na contribuição para que o programa seja mantido. Ele tem custos e isto é importante. Nós vamos para um pequeno devocional e já estamos voltando. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente para meditarmos sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o nosso tema, o nosso texto base está sendo Romanos capítulo 1, versículo 12, quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu sempre costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre religião e Evangelho. Evangelho é Deus por meio da graça, Evangelho é Deus por meio da misericórdia, Evangelho é Deus por meio do amor dele, vindo de encontro ao pecador. Eu concitei os irmãos a lerem a epístola de Paulo aos Romanos. Espero que vocês estejam lendo. E essa epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola que ela vai falar do início ao fim sobre esse evangelho. Esse evangelho que nos muda de dentro para fora. Então o evangelho é uma obra sobrenatural, é uma obra divina, de Deus tirar de dentro de nós o nosso problema, que chama-se pecado. Eu já trabalho há 30 e tantos anos em clínicas de recuperação, com dependentes químicos, e eu vou morrer dizendo isso para eles. Problema seu não é a droga, problema seu chama-se pecado, chama-se iniquidade, chama-se velho homem, chama-se natureza adâmica, essa natureza egoísta que nós nascemos com ela. E a proposta do Evangelho, meus irmãos, a proposta do Evangelho é tirar de dentro de nós essa natureza, esse pecado e colocar dentro de nós a vida em Cristo. O apóstolo, a pessoa de Jesus, ele diz lá em João 8:32, uma coisa muito interessante, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer uma pessoa, não é uma doutrina, não é uma religião. Conhecer a verdade é conhecer a pessoa de Cristo e o que a pessoa de Cristo veio fazer para esse mundo, ou veio fazer nesse mundo. Jesus não veio nesse mundo para fundar religião. Existe mais de 86 mil denominações. Jesus não veio nesse mundo para criar a igreja batista, católica, presbiteriana, metodista, ou seja, qual for. Jesus veio nesse mundo com o único propósito
E a proposta do Evangelho é essa, é tirar de dentro de nós o nosso pecado e colocar dentro de nós a vida de Cristo. A palavra evangelho, a palavra evangelion significa boas novas. A palavra evangelho significa boa notícia. Então, a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo vem nesse mundo para tirar de dentro de nós o nosso pecado e colocar dentro de nós, não um rótulo escrito, pastor da primeira igreja batista de Londrina, que isso não vale nada se não tiver pessoa de Cristo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo é a nova criatura. Não é se alguém está na igreja batista ou qualquer uma outra. Se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a proposta do Evangelho é essa, é tirar de dentro de nós o nosso velho homem, é tirar de dentro de nós o nosso pecado e colocar dentro de nós a vida de Cristo. E quando Cristo, que é a verdade, que ele diz, eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer a verdade é conhecer Cristo e essa obra maravilhosa que ele veio fazer em nós, por nós e através de nós por meio do Evangelho. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio. Até semana que vem. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Durante algum tempo nós estamos falando aqui sobre os últimos dias e as realidades que estão por trás disso. Quando a gente fala de últimos dias, não estamos falando no cronômetro humano, mas naquilo que é o kairos de Deus, que é o tempo de Deus. São duas palavras gregas que traduzem tempo, o tempo do relógio e o tempo da maturidade, do tempo certo, dos acontecimentos. A gente entende que os 2000 anos da morte de Jesus para cá, tudo faz crer, e pelas evidências e estudos arqueológicos, de que Jesus morreu lá pelo ano 30. Então, no 2030, nós temos 2000 anos ou 2 dias, que seria aquela contagem de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nesses últimos dias, nós temos uma salvação que é uma realidade totalmente da graça. E temos usado aqui como trilha, como caminho, a nossa carta, que é uma carta feita por um dos cristãos do primeiro século. A gente pode admitir que foi Paulo, que foi Apolo, que foi Barnabé. Tem várias pessoas que estudam esse assunto e acham que pode ter sido um deles, mas a Bíblia não diz quem foi. Mas esse escritor, ele procura mostrar nesta carta a relevância da salvação. E nós queremos tratar hoje aqui um pouquinho sobre aquilo que Deus faz para a nossa salvação. Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos dirija. Nosso Pai, conquista o nosso coração para Ti mesmo. Nós somos tão volúveis e tão dispersivos e não temos concentração.
E nós pedimos que o Teu Espírito, ele realmente mova o nosso coração e capture a nossa mente para que nós possamos pensar os Teus pensamentos e conhecer a realidade espiritual revelada pelo Teu Filho. Vem em cada coração que está ouvindo a Tua palavra, que está participando desse programa, operar a revelação do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também te pedimos para que essas vidas sejam ampliadas e sejam despertadas pelo Teu Espírito Santo, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado, essas vidas sejam saradas, curadas, libertas e, acima de tudo, salvas para a glória do nome de Jesus, porque é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, o livro de Hebreus, ele nos fala de que Deus falou nos últimos tempos através do Filho, que ele falou muitas vezes. Nós já falamos aqui em vários encontros da linguagem da natureza. A criação tem um discurso eloquente a respeito do Criador, da linguagem da consciência. A mente humana, lá no seu fundo, ela tem as leis de Deus, de certo modo, esculpidas. Nós temos a linguagem dos profetas, aqueles homens que Deus utilizou-se, e a Bíblia é um livro assim que traz as marcas, que traz as pegadas desses homens durante 1500 anos sendo falado. Mas nos últimos dias, diz o texto de Hebreus, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E como Deus manifesta a sua salvação nesses últimos dias? Como é que ele fala desta salvação e como é que ele manifesta? Talvez você seja uma pessoa que conheça muito de religião, seja praticante, mas você tem certeza da sua verdadeira salvação em Cristo Jesus? Ou é apenas uma cultura de igreja, uma cultura religiosa, um comportamento como os cachorros de Pavlov, que foram, de certo modo, treinados, condicionados? Nós vamos examinar aqui na carta alguns pontos importantes desta tão grande salvação. O escritor fala que a salvação de Deus é uma herança. E diz aqui no capítulo 1, versículo 14, ele se referindo que Jesus é maior do que os anjos e tal, ele diz assim: não são todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Essa palavra herdar aqui, ela toma conta desta mensagem. Herança não é uma conquista. Herança não é um salário. Herança não é alguma coisa que eu faço para ter aquilo de volta. A herança é o fato de eu participar de uma família e de ser membro daquela família. Eu herdo aquilo que o dono do patrimônio passa para mim. Então, quando ele põe aqui a salvação, ele mostra que ela é uma herança. Não é você que conquista. A salvação é uma dádiva. O apóstolo Paulo diz isto: pela graça, vocês são salvos por meio da fé.
E esta fé não vem de vocês mesmos, é uma dádiva divina. E não vem das obras para que ninguém se glorie ou se vanglorie. O que eu entendo é que se tiver qualquer pitadinha de mérito da minha parte, eu vou me envaidecer, eu vou me orgulhar. E como é que eu vou ser salvo do pecado se o orgulho é a forma mais sutil e maligna do pecado? Então, não tem mérito pessoal. A salvação é uma herança de Deus. A segunda coisa que o escritor aos Hebreus vai falar da salvação, no capítulo 2, ele vai dizer assim: como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele vai falando que essa salvação, tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor e pelos seus apóstolos, por aqueles que a ouviram, ela chegou até nós. Como que ela não é uma coisa pequena. Nós estamos tratando aqui de algo fora do comum. Uma ocasião, Jesus disse para uma pessoa que disse: eu tenho muitas propriedades, eu tenho muitos celeiros, eu vou encher os meus celeiros, eu vou colocar toda a fortuna que eu tenho lá nos depósitos. E aí ele diz assim: minha alma agora vai comer, vai beber, vai folgar. E Jesus disse assim: ô tonto, louco, hoje vão te pedir a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E depois ele vai mostrar que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós damos muito valor a SUV da Ferrari, que custa 6 milhões de reais, uma coisa linda, uma coisa fantástica. Mas e a sua alma? Quanto ela custa? Diz que vale mais do que o mundo inteiro, e você não dá valor para a salvação da sua alma, e você e eu estamos muitas vezes preocupados com o aqui e agora, com este mundo que vai pegar fogo, com essa coisa que tem um tempo de validade. Então, esta tão grande salvação precisa ser considerada por você e por mim. E ele diz: se nós negligenciarmos esta tão grande salvação, o que vai acontecer? Então, essa salvação, que é um dom, precisa ser considerada. E aqui nós estamos querendo provocar você para que leve isto em consideração. E por falar em leve isto em consideração, vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo nós estamos voltando. Então, eu estava falando sobre se nós negligenciarmos esta tão grande salvação, o que vai acontecer conosco? Porque tem muita gente que negligencia, tem muita gente que empurra com a barriga. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque quando eu ficar velho eu vou e faço como ladrão do lado direito. Eu creio no último momento, mas você sabe se você vai ter essa chance do último momento? Então, é importante que nós reflitamos que esta salvação que nos é dada gratuitamente, ela é um presente, é grande, mas não podemos desconsiderar
que a salvação não tem tempo de validade, mas nós temos. E nós precisamos tomar posição seriamente sobre este problema. Outra coisa que eu queria ver aqui, que o livro de Hebreus fala, é que essa salvação tem um autor, e que é o Senhor Jesus. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Aqui tem umas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, que o universo tem um Criador e que esse Criador sustenta todas as coisas pelo seu poder. Mas este Criador que criou tudo, ele entrou num funil, o funil da encarnação. E ele teve que aprender e a ser aperfeiçoado pelo seu sofrimento. Como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? É que para salvar gente cheia de si mesmo, como eu, talvez você, cheio de arrogância, ele tinha que vestir a nossa camisa, ele tinha que vestir a nossa carne, e ele tinha que passar por todos os problemas que nós enfrentamos, todas as dificuldades do pecado, ainda que ele não tivesse pecado. E nesse processo ele é moldado para realizar uma salvação que pudesse realmente nos libertar sem passar por cima da justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e Deus não poderia fazer uma espécie de negociação, que normalmente nós vemos isso no Poder Judiciário, como os juízes fazem negócios para tomar, não são definitivamente legais, e Deus tinha que ser legal, porque exige a morte do pecador, o salário do pecado é a morte, então ele tinha que morrer e ao mesmo tempo exercer a misericórdia, que era nos incluir naquele pacote e nos libertar de um sacrifício que nós tínhamos que fazer e que não poderíamos fazer. Então, este autor da salvação pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para interceder por eles. É isto que esta salvação eterna nos chama a atenção. Jesus Cristo não fez uma salvação provisória. Algumas pessoas acreditam que você possa perder a salvação. Não, você pode perder a alegria da salvação. O Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer: restitui-me a alegria da salvação. Mas a salvação, se ela é eterna, eu não posso perdê-la. Mas eu posso viver uma vida de caramujo fechado, uma vida oprimida pelo meu próprio pecado. Mas o Senhor que começou a boa obra, aí eu realmente danço nessa pista. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar. Se você realmente creu no Senhor Jesus Cristo, ainda que você tenha quedas, ainda que você tenha problemas, ele vai levar a você a um arrependimento genuíno e a mudança de vida. Então essa salvação é eterna, pois Jesus vive eternamente para nos salvar. E ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu a ele. Eu vou repetir este versículo de Hebreus capítulo 7, 25, que eu já falei aqui. Por isso também, está falando de Jesus, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O apóstolo João registra isso quando Jesus disse lá para os discípulos: eu sou o caminho
eu sou a via, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, este Salvador capaz, competente, poderoso, ele pode salvar totalmente todo aquele que vier ao Pai através dele. Eu não tenho competência para me manter salvo, mas eu sei que o meu Salvador é poderoso para fazer isto, porque ele vive sempre para interceder por mim. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa salvação é chamada de coisa que é melhor. Em Hebreus capítulo 6, verso 9, ele vai dizer assim: quanto a vós outros, falando para os membros daquela igreja, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ora, se eu tenho uma salvação melhor do que a SUV da Ferrari, se eu tenho uma salvação melhor do que todas as riquezas deste mundo, por que eu não busco esta maior intimidade com o Senhor? Nesta carta, nós vamos verificar que alguns estavam sofrendo muito com as pressões do Império Romano naquela ocasião, e alguns estavam com medo e fugindo, como hoje. Hoje nós estamos num mundo avesso a Jesus Cristo, um mundo que as perseguições contra a igreja, com as limitações de uma cultura que está vindo, batendo de frente contra a igreja, e a tendência nossa é recuarmos, é nos fecharmos. E o escritor vai dizer assim: olha, tem alguns de vocês que estão deixando de conviver na congregação. Aí é até costume de alguns, mas ele diz que é necessário admoestar e chamar a atenção. E eu queria aqui dizer para você, a sua igreja tem defeitos, tem problemas, mas você não pode ficar fora do local onde você pode adorar a Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus, lendo a palavra, orando. Tenha um grupo onde você se reúna. Isso é importante, que isso faz parte desse projeto de salvação, e porque tem coisas melhores do que as realidades existenciais deste mundo. E finalmente eu queria dizer aqui que esta salvação, ela tem uma esperança, ela traz uma esperança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer assim, de Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por favor, preste atenção aqui. Ele veio, tirou os pecados e vai aparecer uma segunda vez. Ele está falando de uma segunda vez, a segunda vida. Você está preparado para esse retorno de Jesus? Quando você espera com avidez, aguarda para a salvação plena? Eu deixo aqui a minha expectativa de que você tenha a esperança do retorno de Jesus, que ele vai voltar. E quando ele voltar, você está preparado para estar com ele? Não estou dizendo se você está preparado para ter uma igreja, um relacionamento aqui nesse mundo. É para o retorno do Senhor. Eu espero por ele todos os dias. Eu começo o trabalho desse dia esperando que ele possa terminar aquilo que eu estou fazendo com a sua vinda. Que Cristo realize uma obra profunda no seu coração e que você seja transformado em uma nova criação em Cristo Jesus. Fica aqui o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Eu espero vê-lo no próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá!